Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um live show. Você já decorou, não é? Todos os ensinamentos aqui aprendidos precisam ser aplicados dia após dia no show da tua vida, meu amigo. E olha, abrir a palavra de Deus e encontrar os ensinamentos para a nossa vida é uma das melhores coisas. E você já entendeu também a dinâmica que todo encontro nós temos aqui um convidado especial. E eu quero chamar aqui meu amigo pastor Marcelo. Fique à vontade. Obrigado por ter aceito o convite. Pastor Marcelo, o tema hoje é interessante. Todo mundo ouve falar. Mas antes da gente entrar no tema, a gente quer conhecer um pouquinho o pastor Marcelo. Pastor, o senhor é casado? E aí? Fala um pouquinho da sua vida. Muito bem. Pastor Bruno, uma alegria estar aqui, viu? Um prazer. E tenho certeza que hoje vai ser um momento muito especial aqui. Eu sou casado, graças a Deus. Tenho Isso é bom? Filha. Recomenda? Opa, recomendo. Tenho uma filha de 22 anos, faz psicologia na Bahia. E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, viu? Quanto tempo de ministério, pastor? Opa, nós vamos completar agora, no final deste ano, 24 anos de ministério. Deus seja louvado. E nessa jornada o senhor já foi pastor distrital e há algum tempo exerce a função de secretário executivo da nossa associação, Associação Norte de Rondônia e Acre. É só aqui que o senhor exerce essa função? Já vem de algum tempo antes? Ok, então, eu posso dizer assim, pastor Bruno, que Deus ele tem realmente nos abençoado. Eu já exerci algumas funções na igreja, já fui pastor distrital, fui preceptor, né, de nossos internatos, e estou nessa função, já vou completar agora 11 anos, final desse ano, 11 anos de secretaria. Trabalhamos na CEAM, quase 5 anos, trabalhamos aqui na SUR, que é a nossa sede administrativa aqui, vizinha. No sul de Rondônia, isso, nossa vizinha aqui, e já estou há 2 anos e meio aqui na ANRA. Então, nessa função, o senhor tem experiência, mas é provável que você não saiba muito bem o que um secretário executivo faz. Ele está aqui para dizer também um pouquinho. Qual a sua tarefa, o seu trabalho exercendo essa função? Você sabe, essa pergunta que você fez, ela é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque eu já, em vários momentos, ao ser apresentado na igreja, eu já fui procurado por algumas pessoas perguntando: mas pastor Marcelo, o que faz um secretário executivo de uma associação? E então acho que é o momento de nós... É oportuno. É oportuno para nós esclarecermos aqui para os nossos telespectadores. O secretário, que na igreja a gente chama de secretário executivo, ele faz parte da administração de uma associação, ou união, ou divisão, ou conferência geral. E existem muitas atividades, mas eu gosto de resumir, para ficar bem simples para as pessoas, o seguinte: o secretário, ele é o responsável por todos os procedimentos da igreja. Tudo aquilo que envolve regulamentos, decisões, passa pelo secretário, porque ele é o responsável por isso. E a gente sempre diz que 2 livros básicos de um secretário é o Manual da Igreja, porque ele tem todos os procedimentos da igreja, e também o que nós chamamos de REA. O que é o REA? É o nosso livro de regulamento, né, eclesiástico da igreja, que também direciona todas as decisões da igreja, de uma associação, em todas as suas instâncias. Então, o senhor é o homem ali da lei, dos regimentos, e nós vimos, ao encontrarmos aqui, entrevistarmos os nossos colegas departamentais, que a função de todos que trabalham aqui no escritório é facilitar o trabalho do pastor, auxiliar a igreja. Então, tendo dúvidas sobre procedimento, procurar o secretário é o melhor caminho. É o melhor caminho. Tá certo. Bom? E o senhor está ali para servir. Estamos aqui para servir. Perfeito. Pastor, já que o senhor está para servir, a gente vai utilizar um pouquinho do seu conhecimento bíblico num ponto, num tema, a respeito de um tema que o senhor é bem familiarizado. Nós iremos falar sobre vida saudável. E a gente que convive com o senhor sabe que o senhor é um atleta.
pedala bastante, joga tênis. E olha, vou aqui revelar para vocês, já contratei ele como meu professor de tênis de quadra. Então, a primeira aula tá para acontecer. Nós temos aqui um atleta, viu, meus amigos? E ele vai falar sobre vida saudável. Antes da gente conversar sobre esse tema, eu quero lhe convidar a entender o que o povo pensa sobre ter uma vida saudável. Henrique, traz pra gente aí o que o povo pensa sobre esse tema. Beleza, pastor Bruno, eu tô aqui na minha vida saudável. Pastor Marcelo, vamos lá, no Polichinelo. O que será que as pessoas pensam sobre estilo de vida, sobre vida saudável? A nossa equipe foi pra rua e nós perguntamos para as pessoas e nós vamos descobrir agora. Vem comigo, porque esse é o quadro O que o Povo Pensa! Apesar que eu não sigo muito, né, a vida saudável, mas tem que praticar em primeiro lugar o exercício físico, que eu estou sedentária muito, e comer muita coisa saudável também, né? Mais fruta, legumes, essas coisas. E assim, são poucas as pessoas que seguem esse ritmo, né? Se alimentar bem, não beber, dormir cedo, manter o distanciamento. Olha, você percebeu que esse tema, querido amigo, está em voga. Todo mundo entende a importância de se ter uma vida saudável. Percebeu também que está associado à alimentação. Pastor Marcelo, é interesse também de Deus que tenhamos uma vida saudável ou é apenas um luxo humano, pessoal, de ter qualidade de vida? Olha, pastor Bruno, essa pergunta ela é muito interessante, porque quando nós vamos na Bíblia, nós percebemos que Deus ele tem um interesse muito grande que nós tenhamos boa saúde. Aliás, quando nós vamos, por exemplo, para João, quando João escreve a sua carta, ele inclusive diz assim, que é desejo de Deus que nós que sejamos pessoas prósperas e também tenhamos saúde. Então, Deus tem muito interesse na nossa saúde e é por isso que nós vamos encontrar na Bíblia muitas orientações importantes para termos boa saúde. O senhor tocou num ponto bem interessante, saúde. Deixa eu te perguntar, porque pode ser também a dúvida dos nossos amigos. Essa saúde que Deus deseja que tenhamos é apenas física ou isso amplia um pouco mais? Olha que interessante, veja como que a Bíblia é maravilhosa. O apóstolo Paulo, quando ele fala desse tema, ele compara, por exemplo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, quando eu olho para essa questão, quando eu olho para isto que o apóstolo Paulo coloca, eu chego à seguinte conclusão, de que a questão da saúde, ela também envolve uma questão espiritual, porque Deus, ele quer habitar no nosso corpo, e para isso, como templo do Espírito Santo, nós precisamos ter boa saúde. Então, transcende a questão física, é algo que eu sim me preocupo para que o Espírito Santo habite, não apenas físico, mas eu imagino também que emocionalmente Deus deseja que tenhamos saúde, não é isso, pastor? Exatamente, porque hoje, inclusive, as pesquisas demonstram isso, né? Se a nossa mente está boa, né? Então, mente sã, corpo são. E a Bíblia é maravilhosa porque ela já nos coloca isso aí. Então, há milênios aí, há centenas e centenas de anos, já traz essa orientação para nós. E Deus tem uma preocupação muito grande para que, ao cuidar do nosso corpo, ao cuidar da nossa mente, do nosso emocional, é interessante, pastor, só mencionando aqui, que me veio à mente agora e eu gostaria de mencionar. Quando nós vamos, por exemplo, na carta de João, nós percebemos que João ele faz uma ligação muito interessante entre o emocional e a vida, a qualidade de vida. É por isso que nós vamos encontrar na Bíblia uma preocupação muito grande de Deus, que nós cuidemos
das nossas emoções, do nosso emocional, cuidemos do nosso próximo em relação a isso também. Quando João diz assim que nós precisamos dar a vida em favor do nosso irmão, a palavrinha que ele usa ali no grego é psique, que tem a ver com emocional, ou seja, nós precisamos cuidar do emocional também do nosso próximo. Que legal. Então, é um desejo de Deus que tenhamos saúde em todos os aspectos, físico, emocional, para que haja uma conexão espiritual com o Espírito Santo. Perfeito, pastor. Agora, olha, deixa eu lhe perguntar, porque aqui a gente está estudando a Bíblia e entendendo melhor esse desejo de Deus e essa relação de ter uma vida saudável. É óbvio que alguns entendem que nós somos aquilo que comemos. Então, se alimentar bem tem a ver com uma vida saudável, é isso? A Bíblia traz alguma orientação de como deveria ser a alimentação do ser humano, traz um ideal para o regime alimentar do ser humano? Olha que interessante. Nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós cremos que Deus, Ele nos criou, então Ele é o autor, né? Ele é podemos dizer assim, Ele é o nosso mecânico, né? O fabricante, assim, ele que fez, com todos os detalhes, Ele conhece. E aí é interessante, quando nós vamos na Bíblia, em Gênesis, nós vamos perceber que Deus, ao criar o homem, Deus deu para o homem a alimentação a melhor possível para que o homem tivesse uma boa qualidade de vida, tivesse boa saúde. É interessante isso. Então nós encontramos no livro de Gênesis qual era a alimentação original de Deus para os seus filhos. Então lá no livro de Gênesis, Deus, ao criar o ser humano, Ele deixou claro qual o combustível ideal para o funcionamento adequado do corpo. E o senhor até mencionou mecânico aí. Se a gente colocar o óleo errado no carro, vai dar problema. Se colocar o combustível errado no carro, você tem um carro a gasolina, colocou diesel, vai dar problema. Então, Deus, que é o nosso grande artista, aquele que criou a humanidade, Ele também direcionou, esse aqui é o ideal. O corpo vai funcionar bem com esse combustível, no caso, a alimentação saudável, a alimentação mais natural possível, é isso? Isso. Então, e agora, já que nós tocamos nesse assunto, eu vou falar de algo que talvez é aquilo que mais mexe com a gente, né? O ser humano, porque a questão da alimentação, da comida, isso aí mexe com a gente. E aí, quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós vamos perceber algo interessante. Nós vamos perceber que a alimentação original de Deus é realmente a alimentação mais natural possível. Verduras, legumes, né, frutas. Nós vamos encontrar aí de maneira muito clara Deus falando, olha, eu fiz isso aqui e isso aqui vai ser para alimento ou de alimento para vocês. Então, nós vamos inclusive, acho que comentar um pouquinho mais, mas só fechando aqui, eu poderia dizer o seguinte, se eu tivesse que dar um conselho para nós, eu diria o seguinte, que a melhor alimentação para que nós tenhamos boa saúde é a vegetariana. Então, de acordo com o texto bíblico, o senhor mencionou lá de Gênesis, Deus promoveu o combustível para a máquina humana, o alimento ali natural, vegetariano. A gente olhar a sociedade, pastor, entende que não é tão comum. Existem muitos aí que já caminham nesse hábito de se alimentar de forma mais saudável possível, vegetariano como regime alimentar. Agora, é muito comum também o alimento carne. Houve uma permissão, ou quem come carne está errado? Porque essa é uma dúvida aí que muitos têm. Então, houve uma permissão divina que se alimente ali de carne, ou quem come carne está errado? Essa sua pergunta, pastor Bruno, ela é muito interessante. Quando a gente vai na Bíblia e a gente discorre as suas páginas, nós vamos encontrar logo no início, na criação, Deus dando alimentação. Depois o tempo passa e nós chegamos no dilúvio, por exemplo, né? Com Noé. E nós vamos perceber que quando nós estudamos a Bíblia mais detalhadamente,
nós vamos perceber que a permissão para o uso do alimento cárneo, né, se dá após o dilúvio. Então, alguns comentaristas chegam a mencionar o fato de que, obviamente, a inundação, a vegetação, a destruição, então haveria um processo para que voltasse novamente a produção, né, de frutas e coisas dessa natureza, e Deus permitiu o uso do alimento cárneo. Então, há uma permissão, só que a Bíblia traz algumas orientações também de como deve ser este alimento e que tipo de alimento, que tipo de carne é essa que nós temos a permissão de Deus para comer. Então, pelo que o senhor mostrou através do conceito bíblico, Deus, de forma bem clara, idealizou um alimento no regime alimentar vegetariano. Mas por conta do pecado, da ocasião do dilúvio, a impossibilidade de comer frutas e verduras por toda a reconstrução do planeta, houve uma permissão. Só que também não é bagunçado. Tem alguns detalhes, algumas regrinhas a serem levadas em consideração. E esse aspecto é interessante e traz até algumas perguntas mais capciosas quando se fala de qual carne, qual animal pode se comer. E a gente tem um convidado especial em todo o programa que é especializado em responder perguntas capciosas. Henrique, meu amigo, você está aí com o nosso professor Leandro. Pergunte para ele se é bagunçada essa questão da alimentação cárnea ou tem algumas regrinhas. Eu estou aqui sim, pastor Bruno, com ele, e vou perguntar, porque o tema é sensível, mexe com a gente, como o pastor Marcelo Miranda falou, é um tema que mexe com a gente, e eu preciso perguntar para ele agora. Professor Leandro Quadros, existe aí algum norte, existe aí algumas coisas que a gente pode comer e algumas coisas que a gente não pode comer, ou caiu no prato, tá morto, eu como logo, como é que é aí? Fala pra gente, esse é o quadro Se Vira Professor. Quero responder essa pergunta e eu creio que o texto que eu vou ler vai ser forte. A pergunta é sobre saúde. E a pergunta nos mostra o seguinte, ó, há algum texto na Bíblia que afirme de forma mais direta que Deus não quer que usemos carne de porco, por exemplo? Nós podemos ver que Levítico 11, verso 7 é um texto direto, mas aqui está sendo pedido um texto mais direto ainda, e existe esse texto. Eu vou ler para você. Isaías 65, versos 3 e 4. Eu vou ler o texto e vou lhe explicar o porquê dessa aparente rigorosidade de Deus, tá? Aqui Deus está falando de coisas que o povo de Israel fazia e que o estavam deixando muito irritado. Vamos ver quais eram estas práticas. Isaías 65, versos 3 e 4. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos. Primeiramente, idolatria era algo que estava deixando Deus muito chateado. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, ou seja, tentando comunicação com os mortos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Olha, 3 coisas, diz aqui o texto, irritam a Deus abertamente: idolatria, espiritismo e comer carne de porco. Irritam a Deus. Ah, Leandro, mas essa lei foi abolida. Que prova há para isso? Como que eu vou provar que algo que irritava a Deus no passado já não irrita mais? Ou seja, antes era errado e agora é certo. Não existe isso. Deus é imutável em seus princípios e em seus conceitos. Ele só muda na forma de tratar o pecador. Mas em seus princípios e conceitos ele é imutável, como diz Malaquias 3,6. Então, se comer carne de porco irritava a Deus nos dias do antigo Israel, é óbvio que irrita a Deus nos dias de hoje. Por quê?
Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. E Deus não quer que você suje o seu corpo. Deus não quer que você jogue lixo no templo do Espírito Santo. E o porco, assim como outros animais, ele faz parte dos animais que são lixeiros da natureza. E quem come esse tipo de carne está comendo por tabela aquilo que ele come. Então você percebe, existe sim esse texto direto. E tem um outro que é muito forte que diz que se a pessoa não se arrepender e continuar comendo essas carnes abomináveis, essa pessoa vai ser destruída. Isaías 66:17. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Então aqui é dito que os idólatras e que os que comiam carne de porco e rato seriam consumidos, seriam destruídos. Eu fui um dos maiores comedores de carne de porco do mundo. Mas quando eu descobri na palavra de Deus que Ele não queria que eu colocasse mais isso dentro do meu corpo, eu parei com a ajuda dele. Então pensa nisso. E há sim textos bem diretos que mostram que Deus se irrita quando sujamos o templo do Espírito Santo. Professor Leandro, o senhor foi muito claro e nós percebemos que não são todos os animais que podemos comer. Deus, ele deixou isso bem claro e registrado na palavra, não é isso, pastor Marcelo? Exatamente, pastor Bruno. Então, eu quero fazer aqui um convite e falar aos nossos amigos que estão acompanhando conosco aqui, que você pode ir lá em Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, Deus traz ali toda, eu diria assim, já a classificação. Né? Tá tudo separadinho tudo lá. Separadinho. Desde as aves, os peixes, tudo Deus traz ali mostrando para nós o que seria um animal limpo e o que seria um animal impuro, que não deveria, nós não deveríamos comer a sua carne. Eu queria apenas abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: quando Deus fala ali animal limpo, animal impuro, né, existe uma razão para isso. Ele não colocou ali do nada, mas tem um propósito. Existe um propósito para isso. E nós não temos tempo aqui, mas quando ele dá as características ali, é porque, obviamente, aquele animal, até o seu processo digestivo, ele é diferente, para que a sua carne seja uma carne mais pura. Então, Deus é maravilhoso, né? Então ele traz todas as orientações ali, e eu convido você a ir então a Levíticos 11 e deter ali com carinho, estudar com carinho, você vai ter ali a orientação de Deus, que tipo de alimento, carne você pode comer. Obrigado, pastor Marcelo. E só lembrando que o ideal de Deus continua sendo um regime natural, de preferência vegetariano, mas não é errado comer carne, desde que esteja na orientação que o pastor mencionou, escrita na palavra de Deus. Então, se você estiver seguindo as orientações, busque o ideal, mas vá aí dando passos em avançando na sua saúde física, emocional e espiritual. Saúde, pastor Marcelo, não tem a ver apenas com alimentação. O que mais poderíamos acrescentar ao nosso estilo de vida saudável? Pastor Bruno, agora você tocou talvez no ponto que mais me chama a atenção e que assim eu tenho assim um carinho muito especial por esse aspecto que nós vamos mencionar aqui. Nós encontramos, poderemos até dizer assim, nós temos 8 remédios naturais de Deus, que Deus deixou para que nós tenhamos saúde. E a pandemia mostrou para nós que nós temos uma sociedade enferma. E nós precisamos cuidar da saúde, cuidar do nosso sistema imunológico. E aí, nós poderíamos mencionar aqui, né? Vamos mencionar alguns desses remédios. Perfeito. Aqui. O ar puro, né? Boa respiração, de vez em quando começarmos a exercitar, né? A questão da respiração, água, muita água por dentro e por fora. Por dentro e por fora, não é só tomar água não, tem que ficar asseado, bonitinho. Também, a água, né?
o repouso, dormir, isso é... E, inclusive, as pessoas estão mencionando isso, né? Até para a questão do nosso sistema imunológico. Então, sono, repouso. Aí, algo que eu gosto muito, você já mencionou, atividade física, né? Olha que interessante. Porque existe um médico muito interessante, ele foi diretor do Hospital Adventista de Manaus. E ele tinha uma frase que me impactou. Ele dizia assim: se você não pratica exercício físico, não é que você vai ficar doente, você já está doente. Só não sabe. Só não sabe. Só não sabe. Então, atividade física. E falar de atividade física, me perdoe interromper, quais as atividades físicas que o senhor mais gosta de fazer? Muito bem. Ciclismo e tênis. Ciclismo e tênis são as... que eu mais gosto de... Agora, nesse aspecto, eu acho interessante o senhor ressaltar. Uma vez na semana basta? Como é que é essa frequência? Porque tem gente que, olha, não, realmente atividade física é importante. Só que essa é uma das lutas. Assim como o senhor mencionou a alimentação, atividade física não é fácil, tem que ter determinação. E uma vez basta, como é que é? Olha, interessante isso. Eu diria o seguinte, em relação à atividade física, nós deveríamos tomar uma decisão de praticarmos todos os dias. Né? Todos os dias. Porque se a pessoa pensa assim, eu vou fazer 3 vezes na semana. Quem decide fazer 3 vezes na semana, às vezes faz 1, 2 só. Então, o nosso corpo precisa de atividade. Então, o ideal é você decidir fazer todos os dias. Porque se falhar você, pelo menos, umas 3, 4 vezes na semana você vai fazer. Então, esse é o ideal. Perfeito. Né? E aí, dentro desses 8 remédios, eu quero citar apenas mais 2 aqui, que é a questão da temperança. Temperança. O que seria temperança? E aqui algo interessante. Temperança é o uso moderado daquilo que é saudável e abstinência daquilo que é prejudicial. Porque às vezes a pessoa pensa, não, isso aqui é verdura, então vamos... Comer muito. Não. Então, desequilibradamente. Então, o uso moderado daquilo que é saudável e abstinência daquilo que é prejudicial. E é interessante o senhor colocar a abstinência do que é prejudicial. Porque às vezes a pessoa fala, não, moderado, mas eu posso usar moderado daquilo que faz mal. Não, não pode. É a abstinência total daquilo que faz mal. Exatamente, perfeito. O que seria esse faz mal? A gente pode incluir aí bebida alcoólica, nesse que faz mal no aspecto da alimentação, drogas, tudo que prejudica o corpo, que destrói o templo do Espírito Santo, isso é que deve ser deixado de lado. Exatamente. E aí é interessante porque aí eu gostaria de citar aqui também a parte bíblica, um texto bíblico, quando o apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então veja bem, se o meu corpo, nós já mencionamos, é templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar desse corpo. E aí eu preciso me abster, abandonar completamente aquilo que é prejudicial. Então, nós não precisamos mencionar aqui, a ciência comprova isso, que o álcool é prejudicial. Né? E aí a própria Bíblia, né, o livro de Provérbios, fala, né, que nós não deveríamos fazer uso do álcool, porque o álcool, inclusive, usando ali o contexto, né, faz com que nós tenhamos atitudes e decisões que depois nós iremos nos arrepender lá no futuro. Né? Então, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que fizermos, devemos fazer realmente para a glória de Deus. Perfeito, pastor. Então, cuidar da saúde é algo bem mais amplo do que a gente imagina. Não só fazer exercício físico, não só comer bem, mas envolve um estilo de vida seguindo as orientações de Cristo para honrá-lo. É isso mesmo? É isso mesmo. Pastor Bruno, nós estamos caminhando aí, né, para o final do nosso encontro aqui. Para mim foi muito bom estar aqui com você e com os nossos amigos que estão nos assistindo. E eu gostaria de fazer um convite, um apelo especial
aos nossos telespectadores, aqueles que estão participando conosco aqui neste estudo, e de maneira especial sobre a saúde. E o meu convite para você é o seguinte, daqui na minha mão eu tenho a palavra de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que tudo aquilo que Deus deixou aqui, Ele o fez para que nós pudéssemos ser pessoas melhores, para sermos mais felizes, para termos boa saúde. Então eu quero fazer um convite para você. Vá à Bíblia e busque, através do estudo da Palavra de Deus, orientações seguras para a sua vida. E principalmente sobre a saúde, que foi o nosso tema de hoje, eu quero convidar você a tomar uma decisão. A decisão de cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e Deus quer morar com você, morar na sua vida. E quando Deus Ele entra na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores. Veja, Deus tem um convite. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo de Deus para você. Que Deus te abençoe. Pastor Marcelo, a mensagem foi poderosa. É bom saber que Deus se preocupa com a gente e quer a nossa saúde. E depois desse convite, por favor, nos conduza em um momento de oração, agradecendo a Deus por esse estudo. Oremos. Pai maravilhoso, Pai bondoso, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui estudando este assunto tão importante para a nossa vida, o assunto da saúde. Obrigado porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o Senhor quer habitar conosco. Portanto, Senhor, nos abençoe para que nós possamos tomar decisões sábias, para que tenhamos boa saúde e através da nossa vida, do nosso corpo, possamos também glorificar o Teu nome. Eu quero neste momento pedir uma bênção muito especial a todos aqueles que estão participando conosco deste estudo, que o Senhor os alcance nesta hora e os abrace, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Marcelo, mais uma vez, obrigado. Querido amigo, foi uma alegria compartilhar desse momento com você e a gente se encontra no próximo Live Show.